Dick Van Dyke, um nome gravado no coração da televisão e do cinema americanos. Durante mais de 7 décadas, não só entreteve, como também curou, inspirou e fez rir um mundo ferido. Com um brilho no olhar e um passo leve, tornou-se o coração pulsante e alegre da era dourada de Hollywood. Do programa de Dick Van Dyke a Mary Poppins. Ele não era apenas um ator, ele era conforto, ele era lar. Para milhões, a sua voz significava segurança. O homem que carregou eras inteiras de Hollywood na força de um sorriso. Agora, com quase 100 anos, como é que o homem mais alegre do mundo suporta o peso da solidão, do vício, isso da tristeza profunda? E hoje, trilha um caminho mais silencioso e solitário. Um caminho onde as tempestades da vida ainda não o abandonaram. Se ele já te fez sorrir, deixa um like. A sua homenagem silenciosa a um homem que pagou um preço oculto por cada momento de alegria que proporcionou. É uma das ironias mais cruéis da vida que o homem que fez o mundo parecer seguro tenha passado a sua própria infância à procura de uma sensação de segurança que nunca conheceria verdadeiramente. Dick Van Dyke não nasceu rodeado pelo calor humano que mais tarde ofereceria tão generosamente. Nascido em 1925, entrou num mundo ainda a recuperar dos impactos da Primeira Guerra Mundial e logo foi lançado na dura realidade da Grande Depressão. Criado durante aqueles anos implacáveis na pequena cidade de Danville, no Illinois, a infância de Dick foi marcada pela ausência de conforto, estabilidade e ligação emocional. O seu pai, um vendedor viajante, estava frequentemente ausente enquanto a sua mãe trabalhava incansavelmente como estenógrafa para sustentar a família. Mas o que o mundo nunca veria, o que as câmeras nunca captariam, era a solidão silenciosa e lancinante que o perseguia por detrás de portas fechadas. O silêncio em sua casa não era pacífico. Era um silêncio que ecoava com necessidades não satisfeitas e uma tristeza não expressa. Para uma criança, este tipo de vazio não é apenas doloroso, é formativo. Ensina a mascarar a dor, a entreter em vez de expressar, a dar alegria como forma de sobreviver à tristeza. Tentava sempre fazer as pessoas rir, refletiu ele uma vez. Talvez porque não queria que elas vissem como eu realmente me sentia. Esta citação, embora simples, revela uma infância onde o riso nunca foi um luxo. Era um escuro. Na escola, encontrou breve consolo no coro e no clube de teatro, onde a representação lhe deu uma identidade que ia para além do rapaz tímido e sensível, perdido nas sombras de um lar desfeito. Chegou a considerar a possibilidade de se tornar pastor no início da adolescência, na esperança de oferecer a compaixão e a orientação que tanto ambicionava. Mas, mesmo ali, sentia muitas vezes que não pertencia àquele lugar. Demasiado quieto, demasiado inseguro, demasiado ocupado a carregar fardos emocionais que nenhuma criança deveria ter de suportar. E, no entanto, aquelas feridas da infância, aquelas cicatrizes invisíveis, tornar-se-iam mais tarde a fonte da sua magia mais profunda. Porque Dick não só fazia as pessoas rir, como as fazia sentir acolhidas, vistas, menos sozinhas. Oferecia o mesmo conforto que tantas vezes lhe foi negado. Isto não é performance, é redenção. Não é representação, é cura. E as raízes desse poder foram plantadas em solo seco, gritado e brutalmente frio. O menino que um dia se sentiu invisível tornar-se-ia o rosto acolhido em todos os lares americanos. Mas o caminho daquela criança perdida até se tornar uma lenda adorada não foi fácil. Foi trilhado dolorosamente através da saudade, da perseverança e da dor de uma alma que se recusava a anestesiar. É por isso que nos lembramos dele não apenas como um artista, mas como uma luz que brilhava mesmo quando ninguém estava a olhar. Depois de uma infância marcada pelo isolamento emocional e pelas feridas silenciosas, Dick Van Dyke entrou na vida adulta não com confiança, mas com dúvidas. Dúvidas sobre o seu valor, o seu lugar no mundo e se alguém como ele, tímido, sensível e negligenciado, poderia algum dia ser verdadeiramente visto. Estas questões não seriam respondidas da noite para o dia. Na verdade, elas persegui-lo-iam desde os primeiros passos da sua carreira, seguindo-o como sombras sob os holofotes. O seu primeiro trabalho no mundo do entretenimento não foi glamuroso. Foi humilde. No final da década de 1940, Van Dyke trabalhava como DJ de rádio na WDAN em Danville, Illinois, falando ao microfone para uma audiência invisível, tentando encontrar ligação através das ondas sonoras. Parecia que talvez alguém lá fora estivesse a o ouvir, refletiu mais tarde, insinuando como, mesmo naquela altura, procurava conectar-se através da performance na esperança de se sentir menos sozinho. Mas, como muitos sonhos, o dele não deu um salto. Cambaleou. Em 1947, formou um duo de comédia mímica chamado Eric and Van the Merry Mutes com o artista Phil Erickson. Dobravam discos e faziam mímica em discotecas empoeiradas da costa oeste, quase sem serem notados.
Os holofotes que tanto almejava permaneciam apenas um lampejo longínquo. Quando a Guerra da Coreia se intensificou, Van Dyke tentou alistar-se como piloto, mas foi rejeitado por estar abaixo do peso. Fez-me sentir pequeno, literal e figurativamente, admitiu anos mais tarde. Eventualmente, foi aceito nas Forças Armadas, não como piloto, mas como locutor de rádio. Mais tarde, foi transferido para a Unidade de Serviços Especiais, onde entretinha as tropas em vez de as comandar. Há algo de profundamente agridoce nesta imagem, um jovem demasiado leve para pilotar aviões, elevando a moral dos homens em guerra apenas com a sua voz e uma piada. Proporcionava alegria, mas ainda não tinha a certeza se a merecia. Após a guerra, regressou à vida civil sem rumo, sem fama, sem certezas. Mudou-se de cidade em cidade, de trabalho em trabalho, chegando a trabalhar brevemente como apresentador de televisão em canais locais de Atlanta e Nova Orleans. Aí, encarava a câmera com um sorriso ensaiado, improvisando muitas vezes segmentos inteiros. Não era bem pago, não era reconhecido, mas continuava a aparecer. Foram anos de anonimato desgastante, em que cada atuação parecia um grito no vazio. Mesmo assim, não desistiu. Porque, no fundo, havia a crença, por mais tênue que fosse, de que talvez, apenas talvez, a sua história pudesse ser diferente. Que talvez a alegria não fosse algo reservado apenas aos outros. Que talvez o menino que um dia dançou sozinho no seu quarto pudesse, quem sabe, fazer o mundo dançar com ele. Esta resiliência, esta recusa em desistir, tornou-se o heroísmo silencioso do início da sua carreira. Continua-se a bater, mesmo quando a porta não se abre, disse numa entrevista posterior. Porque qual é a alternativa? O que se seguiu não foi uma ascensão meteórica, mas uma escalada paciente, uma escalada forjada na rejeição, na obscuridade e numa esperança implacável. E é isso que torna a eventual ascensão tão poderosa. Porque quando Dick Van Dyke finalmente alcançou o estrelato nacional, não era apenas mais um artista. Ele era a prova viva de que aqueles que riem mais alto começam muitas vezes nos lugares mais escuros. Que por detrás de cada sorriso encantador podem existir anos de lágrimas que o mundo nunca vê. Que o sucesso, quando finalmente chega, é ainda mais luminoso por ter parecido tão distante. A ascensão de Dick Van Dyke ao auge do entretenimento não foi um salto meteórico, mas uma escalada de décadas pavimentada de talento extraordinário, sofrimento silencioso e uma ética de trabalho forjada na adversidade. O seu grande momento chegou em 1960, quando, aos 35 anos, conseguiu o papel de Albert Peterson no musical da Broadway, Bye Bye Birdie, uma interpretação que lhe valeu um Tony Award e que colocou os holofotes sobre um homem que tinha passado anos a aperfeiçoar silenciosamente o seu talento. Mas aqueles aplausos não se resumiam a um único papel. Na verdade, eram um reconhecimento público de todas as etapas que tinha dado na obscuridade, de todas as rejeições que tinha ultrapassado e de todas as vezes em que questionou se era suficientemente bom. A partir desse momento, as portas da televisão abriram-se de par em par e com elas surgiu The Dick Van Dyke 1961, uma sitcom que redefiniu a comédia americana. Ao lado de Mary Tyler Moore, não interpretou apenas Rob Petrie. Personificou, trago uma humanidade e vulnerabilidade que ressoaram nas salas de estar de uma América fragmentada, ainda a recuperar das feridas dos anos 50. Mas mesmo este período áureo teve o seu preço invisível. Em entrevistas posteriores, Van Dyke admitiu que, durante este tempo, enquanto a América se apaixonava pela sua encantadora persona no ecrã, ele estava a desmoronar-se em privado, estava a beber demais, e nem percebia o quanto me estava a apoiar nisso, confessou certa vez. O seu perfeccionismo, o seu medo do fracasso e as suas profundas inseguranças escondiam-se por detrás do sorriso que milhões adoravam. É uma ironia trágica, que ecoa por toda a sua vida, que os seus momentos mais brilhantes no ecrã refletiam frequentemente as suas lutas privadas mais sombrias. Em 1964, Hollywood acolheu-o de vez com o seu já icônico papel de Bert, o Limpa Chaminés, em Mary Poppins, da Disney. O filme tornou-se um tesouro geracional, e a energia de Van Dyke, o seu otimismo genuíno, a sua presença luminosa, ficaram para sempre gravados na memória cultural. As crianças idolatravam-no. Os pais confiavam nele. Nos bastidores, porém, lutava contra a síndrome do impostor, sentindo que a sua fama tinha superado a sua autoestima. Sempre me preocupei que eles percebessem que eu não era tão bom como pensavam, admitiu numa entrevista de 2011. Nesse mesmo ano, assumiu o papel em Chitty Chitty Bang Bang, consolidando ainda mais a sua imagem como a personificação da magia para toda a família. Mas, entre um papel e outro, não estava imune às pressões da indústria.
a sua transição para o cinema não foi isenta de críticas. O seu sotaque Cockney em Mary Poppins foi amplamente ridicularizado, e os estúdios rapidamente o rotularam, oferecendo-lhe papéis que exploravam o seu charme, mas raramente desafiavam a sua profundidade dramática. Na década de 1970, Van Dyke ousou mudar de rumo, procurando papéis mais sérios e explorando temas mais sombrios em filmes como The Comic e Cold Turkey. Infelizmente, estes projetos foram recebidos com pouco entusiasmo, deixando-o desanimado e criativamente sufocado. Referia-se frequentemente a estes anos como o capítulo esquecido, um período em que lutou para provar que era mais do que um sorriso, mais do que um dançarino, mais do que um palhaço. Na década de 1990, porém, abriu-se um novo capítulo. Aos 65 anos, regressou à televisão como doutor, Mark Sloan em Diagnosis Murder. Um papel que não só revitalizou a sua carreira, como também o apresentou a uma geração mais jovem. A série, que teve 8 temporadas, tornou-se um clássico reconfortante. Familiar, fiável e ancorado no calor natural de Van Dyke. Por esta altura, os críticos já não questionavam o seu valor. Ele tinha superado o ceticismo deles. Fora do ecrã, tinha a reputação de um verdadeiro cavalheiro. Os colegas recordavam a sua generosidade, a sua recusa em usar a fama como arma, e a sua incrível capacidade de animar o elenco e a equipa técnica. As homenagens foram inúmeras. O Prêmio Screen Actors Guild Lifetime Achievement Award, o Kennedy Center Honors, por fim, a Medalha Nacional das Artes. Mas, se perguntar a Van Dyke sobre o seu legado, ele não fala de prêmios. Em vez disso, fala de conexão. Se eu conseguia fazer alguém rir quando mais precisava, isso bastava, disse ele um dia, em voz baixa. E talvez seja por isso que o seu estrelato perdurou. Não porque procurasse relevância, mas porque oferecia algo de real num mundo muitas vezes construído sobre ilusões. Nunca parou de dançar, nem quando os papéis lhe desapareceram, nem quando os críticos duvidaram dele, nem quando a idade lhe debilitou o corpo. O seu auge não foi um momento isolado. Era um modo de estar. Vivia no topo porque nunca deixou de subir, nunca deixou de tentar e nunca se esqueceu do rapaz de Danville, que um dia acreditou que o riso poderia ser a única forma de sobreviver. É uma das ironias mais cruéis da vida que o homem que fez o mundo parecer seguro tenha passado a sua própria infância à procura de uma sensação de segurança que nunca conheceria verdadeiramente. E talvez a ironia mais amarga de todas seja que, mesmo nos momentos mais brilhantes da sua vida, as sombras nunca o abandonaram completamente. Enquanto Dick Van Dyke ascendia ao estrelato em Hollywood, a dor que enterrara durante tanto tempo veio ao de cima de formas que nem ele próprio poderia prever. Para o mundo exterior, era a personificação do charme e da serenidade. O Eternal Optimista, o homem que dançava sem se importar com nada e fazia rir gerações. Mas, a porta fechada, Dick travava uma batalha particular contra a escuridão, uma batalha que quase o consumiu. A sua luta contra o álcool começou subtilmente. Um copo de vinho para acalmar os nervos antes de um concerto. Um copo para aliviar a tensão das entrevistas. Até que a linha entre o bom e o mal se tornou tênue, e o hábito se transformou em dependência. Era uma bebida, depois 2, depois 3, até que precisei delas só para me sentir normal, confessou mais tarde. O homem cuja gargalhada ecoava nas salas de estar americanas terminava frequentemente as suas noites em solidão, assombrado pelo silêncio e pela autoaversão. A timidez que o atormentava desde a infância transformou-se em depressão. Houve momentos tão negros, tão sufocantes, que admitiu ter ponderado o fim. Mas Dick Van Dyke, sempre lutador, entrou nos corredores anônimos das reuniões dos alcoólicos anônimos e sussurrou uma verdade que viria a ser o seu ponto de viragem. Não sabia que tinha uma personalidade viciada. Com esta confissão sincera, iniciou o lento e doloroso processo de recuperação, uma viagem não de aplausos públicos, mas de coragem individual. O preço físico veio a seguir. Aos 80 anos, era atormentado por uma forte pulsação rítmica na cabeça, uma tempestade interna incessante. A causa? Um implante dentário de titânio que correu mal, noite após noite. O barulho roubava-lhe o sono, desgastava-lhe os nervos e levava-o ao desespero. O alívio parecia inatingível. Depois, em 2013, a fragilidade da vida voltou a mostrar a sua crueldade. Aos 87 anos, enquanto conduzia o seu Jaguar numa autoestrada de Los Angeles, o motor pegou fogo. Preso e atordoado, esteve a segundos da morte até que os transeuntes o retiraram dos destroços. Foi um encontro surreal com a mortalidade. Um homem que sobrevivera à guerra, à fama e à desilusão amorosa, quase perdido numa explosão de fumo e fogo. Aquele momento não foi apenas assustador. Era um símbolo de quão perto do limite ele tinha vivido durante décadas. Anos de tabagismo intenso.
3 maços por dia deixaram-no com um pulmão colapsado e repetidas batalhas contra a pneumonia. Respirar, antes algo fácil durante os números musicais e as coreografias, tornou-se um desafio diário. E, no entanto, nunca se queixou publicamente. Encarou cada problema de saúde com uma resiliência silenciosa que parecia quase sobre-humana. Não houve alarido, nem procura de piedade, apenas um homem a aprender a viver dentro de novas limitações, recusando-se a deixar que essas limitações o definissem. Mas foi no amor e na perda que se gravaram as feridas mais profundas. A sua ex-mulher, Maggie Willett, que estivera ao seu lado no anonimato antes da fama, faleceu vítima de cancro em 2008. Embora se tivessem divorciado décadas antes, a sua morte reabriu a tristeza silenciosa de um passado partilhado, de anos vividos juntos e separados. Um ano depois, em 2009, veio outro golpe devastador. Michelle Triola, a sua companheira de há mais de 30 anos, perdeu a batalha contra o cancro. Num momento de sinceridade comovente, Dick admitiu que fingir esperança à sua frente foi o papel mais difícil que já desempenhou. O homem que ganhava a vida com a alegria da fantasia viu-se a actuar no meio de uma dor tão real, tão crua, que nenhum palco seria capaz de a conter. Depois veio o impensável, a morte da sua neta de 13 anos, Jessica, vítima da síndrome de Rey. Não há palavras para descrever tamanha dor, nem guião para o funeral de uma criança, nem holofote suficientemente brilhante para dissipar tamanha escuridão. A perda abalou-o profundamente. Era um silêncio persistente, uma dor que desafiava a ava cura. E, ainda assim, havia mais. Não ao uso do seu alcoolismo. Dick teve um caso com Michelle, uma traição que levaria ao fim do seu casamento com Margie. Era uma culpa que carregaria durante décadas. Eu tive de confessar. Já não conseguia viver na mentira, disse ele certa vez. Aquela confissão não foi para inglês ver. Foi uma questão de sobrevivência. Encarar aqueles que magoou, admitir os seus erros, suportar a vergonha e, ainda assim, escolher reconstruir. Isto exige mais coragem do que qualquer desfile na passadeira vermelha. Este era o homem por detrás do sorriso. Um homem que dançava no meio da dor, que se agarrava à esperança quando esta se desfazia num fio, que escolheu amar apesar do risco de perda. A sua dor era real. A sua dor era imensa, mas a sua força também. Sobreviveu a incêndios literais e emocionais, atravessou noites mais escuras do que qualquer papel que já tenha interpretado e, ainda assim, emergiu de mãos abertas e um coração generoso. Numa entrevista, refletindo sobre esses anos, disse: "Acho que sobrevivi porque nunca deixei de ser curioso. Sobre as pessoas, sobre o riso, sobre o amor. E talvez essa curiosidade o tenha salvo. A crença de que havia mais alegria a ser encontrada, mais luz a ser descoberta. Para um homem tão frequentemente envolto em luz, as suas maiores realizações foram talvez aquelas que nunca vimos. As noites tranquilas de sobriedade, os pedidos de desculpa sussurrados, o ato de dar a mão a uma companheira num quarto de hospital, a caminhada silenciosa através do luto. Por isso, da próxima vez que ouvir a sua gargalhada, vir os seus pés a bater no chão do palco, ou reparar naquele brilho nos olhos, lembre-se disso. Por detrás de cada nota alegre, havia uma vida inteira de tristeza transformada. Ele não sobreviveu apenas às tempestades. Ele dançou a chuva. E este, mais do que qualquer prêmio ou manchete, é o verdadeiro legado de Dick Van Dyke. Um homem cuja força não estava nos seus passos, mas nas suas cicatrizes. Com quase 100 anos, Dick Van Dyke acorda todos os dias, não como uma lenda agarrada ao passado, mas como um homem determinado a viver a vida nos seus próprios termos. Numa mansão soalheira em Malibu, avaliada em cerca de $8 milhões, partilha os seus dias com Arlene Silver, a sua mulher, a sua alegria, e uma mulher, 46 anos mais nova, que lhe traz não escândalo, mas serenidade. O seu amor, tantas vezes posto em causa pela diferença de idades, tornou-se testemunho de uma ligação que desafia as convenções. Longe dos holofotes dos paparazzi, a sua vida desenrola-se em rituais tranquilos, pequenos almoços partilhados, música suave a ecoar pelas divisões e risos que ainda ressoam como nos estúdios de gravação há décadas. Van Dyke, surpreendentemente vigoroso, mantenha um compromisso com o movimento que desafia a sua idade. 3 dias por semana, alonga e fortalece-se no ginásio, praticando yoga e exercícios de alongamento muscular. Não por vaidade, mas por independência. Quero ser capaz de me levantar quando cair, disse ele certa vez com um sorriso, meio brincadeira, meio lema de guerreiro. A sua dieta é modesta, com pouca carne e baseada na simplicidade. Cada noite termina com uma pequena indulgência, uma bola de gelado de baunilha com molho de chocolate. Uma alegria silenciosa e recorrente. Porque, como ele bem sabe, por vezes pequenas doçuras são tudo o que resta num mundo de coisas que desaparecem.
Mas o tempo, inevitavelmente, fala. Em junho de 2025, os fãs sentiram uma dor silenciosa quando Dick não pôde comparecer a um evento de reencontro há muito planeado. A sua ausência não se deve ao ego, mas às simples e incontornáveis exigências de um corpo que envelhece. Incapaz de mais dominar palcos ou desfilar em passadeiras vermelhas, Van Dyke recusa-se. No entanto, a ser esquecida. Em 2023, entonces, surpreendeu uma nova geração com a sua participação no programa The Masked Singer. A sua voz, embora mudada, ainda transborda calor. Em 2024, voltou a emocionar ao aparecer no videoclipe de All My Love, dos Coldplay, um título que soa agora a uma biografia sussurrada. E, no entanto, ainda não terminou de falar. No final de 2025, deverá lançar as suas memórias, comoventemente intituladas 100 Regras para Viver até aos 100 anos. Uma dádiva não de ego, mas de legado. Este não é um manual de saúde ou de fama. É um testemunho de riso, perseverança e da garra necessária para sobreviver durante quase um século, mantendo intacta a bondade. E essa é talvez a verdadeira medida de Dick Van Dyke. Não os prêmios, embora sejam muitos, nem os papéis, embora sejam icônicos, mas a influência, a onda de bondade que se seguia a cada atuação, a cada aperto de mão, a cada gesto de bondade fora do ecrã. Recebeu prêmios Emmy, Tony e Grammy. Foi homenageado com uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood, uma homenagem do Kennedy Center e a Medalha Nacional das Artes. Mas pergunte a qualquer pessoa, desde grandes nomes da comédia como Steve Martin e Jim Carrey, a um fã solitário que um dia encontrou consolo no seu sorriso. E eles dir-lhe-ão: Dick Van Dyke não nos fazia rir apenas. Ele fazia-nos sentir seguros. Numa cidade onde a crueldade se disfarça muitas vezes de charme, a sua sinceridade destacava-se. Ele transformava o humor em cura, fazia com que a decência fosse algo desejável. E demonstrou, vezes sem conta, que a grandeza não reside nos holofotes, mas na constância da bondade. Como escreveu um fã em tempos, vê-lo era como receber um abraço de alguém que compreendia o quanto se precisava dele. Agora, à medida que as páginas finais da sua vida pública começam a virar-se, o que resta não é uma sombra, mas um brilho. Uma representação de tudo aquilo que ele representava. Esperança, humildade, coração. E para aqueles que se questionam se o seu legado perdurará, a resposta é simples. Já está presente. Vive em cada sorriso que inspirou, em cada fardo que aliviou, em cada vida que se lembrou de dançar, enquanto a música ainda tocava. Por isso, se já sorriu por causa dele, deixe uma recordação abaixo. Conte-nos o que ele significou para si. Partilhe uma cena, um momento, um sentimento, porque estas não são apenas recordações. São ecos do seu impacto. São agradecimentos sussurrados através do tempo. Ele não desapareceu. Ele reergueu-se. Não se prendeu à juventude. Redefiniu o envelhecimento. E mesmo quando a música diminui o tom, ele continua a dançar. Dançou mesmo quando a música se dissipou. Essa é a marca de uma alma que nunca desistiu. E é por isso que Dick Van Dyke nunca desaparecerá verdadeiramente. Deixe uma homenagem. Celebre uma vida. E lembre-se que a bondade, a verdadeira bondade, nunca passa de moda.